Hoje é a 8ª apresentação do livro de Urantia e o tema hoje é mente, alma, espírito e personalidade. A gente vai falar de corpo também, ou seja, todas as partes que compõem o ser humano. Eu achei pertinente, antes da gente começar a falar dessas realidades, que são alma, mente, espírito, etc., entender um pouco mais a origem dessas realidades. E para a gente entender a origem dessas realidades, a gente tem que entender um pouco de Deus. Isso daqui tá o que eu estou mostrando aqui está no livro de Urantia, na parte da introdução, que é uma das partes mais complicadas do livro. Tá? Aqui eu estou tentando simplificar e ilustrar algumas coisas que a introdução fala, para a gente entender um pouco mais a origem de Deus. A realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial de modo a atingir o nível da mente finita. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade devem ser apresentados como operações sequenciais. Isso está bem na introdução, onde ele tenta mostrar a origem de Deus. De verdade, a origem de Deus nunca aconteceu. Nunca aconteceu um tempo em que Deus não existisse. Mas ele mostra uma sequência de fatos para a gente entender como o livre-arbítrio de Deus gerou as personalidades de Deus. E isso aqui é muito interessante. A realidade total, o que eu chamo de realidade total, ela só é compreensiva pelo próprio Deus. Nenhuma personalidade criada por Deus consegue ter uma visão completa da realidade. Tá? Isso é importantíssimo da gente entender. O conceito de eu sou é uma concessão filosófica que fizemos à mente finita do homem. Para a criatura do tempo e espaço, todas as coisas devem ter um começo, exceto aquele incausado, a causa primeira de todas. Mais ou menos assim, antes de Deus existir como uma personalidade, existia um tudo. Tá? Esse tudo a gente chama de eu sou. O eu sou é a realidade toda do material, do imaterial, do potencial, do pessoal, tá? Tudo, a potencialidade de tudo que existe hoje que é manifestado, tá? Inclusive o que não existe também, tá? E o livro diz que Deus, quando era assim, infinito e eterno, ele estava limitado pela sua absolutez. É engraçado, eu não entendo isso daí até hoje, de verdade, porque assim, como você pode ser infinito e total e justamente a infinidade virar uma limitação? É mais ou menos assim, se você é tudo e todos, não tem ninguém que te respeite, porque não existe ninguém mais onde você possa interagir. Não existe ninguém que precise da sua ajuda, porque não existe ninguém mais, né? E essa sequência vai. É mais ou menos essa a limitação. Então, Deus criou o que eles chamam de primeira tensão divindade. Nessa tensão divindade, ele pegou o que o livro de Urantia chama de absoluto universal, que é esse eu sou, e dividiu. Deixou uma parte não manifestada de lado e separou essa parte não manifestada, a gente chama de absoluto inqualificável, tá? Que é a potencialidade de criação de Deus, tá? E ele separou, ele se conglomerou pessoalmente, usando o livre-arbítrio dele, em uma deidade. E essa deidade, que é pessoal, ele pegou a personalidade dele e separou, é o que a gente chama de absoluto da deidade. Então ele se dividiu, é como se o eu sou, que é tudo, se dividiu em realidades não pessoais e não manifestadas, e realidades pessoais e também não manifestadas ainda, tá? Mas pessoais. Bom, aí Deus então ele tenta criar a personalidade, a primeira personalidade, que ainda é uma limitação ainda maior disso, tá? E para isso, ele se divide. Ele pega esse total, esse absoluto da deidade, separa,
dela cria uma personalidade e corporifica essa personalidade dentro de uma realidade. Gente, isso daqui é o Filho Eterno. Isso daqui é o Filho Eterno. O Filho Eterno nada mais é do que o Pai colocado na forma de um ser pessoal real. Ele não é mais uma coisa dispersa, ele é uma coisa centralizada em um ser, em uma pessoa, tá? A personalidade continua sendo o Pai, mas a personalidade segmentada está no Filho, como uma realidade. Bom, se você está no nada, você separa uma personalidade, cria um ser. Bueno, o ponto aqui é o seguinte, você tem um ser, mas esse ser tem uma realidade onde ele possa interagir? Onde é que está o chão para esse ser pisar? Não é? Então é dito que no mesmo momento que Deus segmenta a sua personalidade em uma pessoa, no mesmo instante é criado a Ilha do Paraíso. Que a Ilha do Paraíso é a manifestação de tudo que é e não pessoal, tá? Uma realidade material, espiritual, onde o Filho está, o Filho existe, né? E quem sustenta essa realidade do paraíso é o Espírito Infinito, que é a própria mente. Bom, por que eu tenho que mostrar isso daqui para vocês? Bom, porque essas entidades é o que o livro chama de primeira fonte e centro, que é Deus, não é? O absoluto da deidade, o absoluto universal, que é a soma da deidade mais o absoluto inqualificável, né? Isso tudo são as fontes não manifestadas das realidades. Esses absolutos potenciais, eles são manifestados como o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso, tá? Que são a origem das realidades pessoal, espiritual, mental e impessoal, que são manifestadas como personalidade, espírito, mente e matéria. Cada contraparte dessas manifestações de Deus é responsável por uma das coisas, uma das realidades que a gente interage, que são justamente essas. Todas essas realidades a gente vive dentro delas, tá? Elas não parecem de alguma forma tão coligadas, mas é a interação entre elas que faz a gente crescer, faz a gente ter potencial de ser eterno, né? De a gente poder interagir com outros, né? E até da gente poder interagir com coisas, né? Como é matéria, tá? As manifestações pessoais e impessoais de Deus. Bom, essas realidades é dito no livro de Urântia, que a gente tem Avona. Avona você tem a Ilha do Paraíso, você tem o Filho Eterno, o Pai Universal e o Espírito Infinito vivendo em Avona, mas você tem uma vasta ordem de realidades e segmentos onde as realidades são manifestadas, tá? Os planetas e o universo são realidades físicas, que estão dentro do nível de realidade material. A gente tem vários níveis de realidade, ele fala que é um extenso nível, tá, de realidades, são chamadas moronciais. Esse moroncial é uma coisa bem do livro de Urântia, porque não existe muito essa ideia por aí, mas de verdade esse conceito de que existe uma realidade palpável, discernível, acima do nível vibratório da nossa realidade, que seria isso, as realidades moronciais, é conhecido como múltiplas dimensões, é conhecido como um monte de coisas. A diferenciação que o livro de Urântia faz é de moroncial para espiritual. Espiritual já é uma realidade de nível muito alto, tá? E os seres espirituais com esse nível de realidade, eles estão a partir dos setores menores, tá? São seres espirituais.
Os seres humanos nascem, ascendem, né? E eles trilham caminhos até o paraíso. E nessa trilhagem de caminhos, a gente passa por todos esses níveis de realidade, tá? E tem uma parte que é dita que só nesses níveis aqui moronciais, do primeiro nível moroncial até o último, aqui dentro, entrando no setor menor, você vai chegar a ter 570 corpos de nível moroncial. Somente 570 corpos. Dentro dos seres pessoais, que são chamados filhos de Deus, tá? A gente tem pelo menos 3 ordens principais, tá? Que são os filhos descendentes. Os filhos descendentes são seres muitas vezes paradisíacos, tá? Que moram no universo central, Avona, ou mesmo na Ilha do Paraíso, e que descem para missões ou para estudo, tá? Alguns outros seres também são descendentes de alguma forma, como o filho criador, por exemplo, que tem que fazer auto-ortogas, tá? Para cumprir a missão, né? A gente tem filhos trinitarizados, que é super complicado explicar o que é filhos trinitarizados, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? E aí existem os filhos ascendentes. Os filhos ascendentes são humanos e outros habitantes dos universos que alcançam o status de ascendentes por participarem experiencialmente da evolução através do aprendizado, crescimento e progresso na direção do Pai do Paraíso. Dentre os seres ascendentes, você tem vários níveis, tá? A gente é o que a gente chama de mortais planetários, tá? E as fases de crescimento dos mortais planetários são essas. Existe um nascimento físico em um planeta, né? Na constituição física, esse organismo físico, ele reage a certas realidades espirituais, tá? Algumas são espirituais, algumas são físicas, algumas são do espírito, tá? Todas elas vivendo junto, né? Que são essas: corpo, mente, espírito, alma, personalidade. A interação entre elas geram alguns eventos, tá? E esses eventos na vida evolucionária são a chegada do monitor ou o ajustador do pensamento. Aí nasce a alma, né? E aí existe uma evolução dentro dos 7 círculos psíquicos para o crescimento dessa alma, tá? E dentro dos níveis de morte que a gente pode ter, existe a morte do corpo, morte física, a menos importante. Existe a morte intelectual da mente e a morte espiritual, tá? Morte espiritual só ocorre em casos excepcionais, por decretos dos anciões dos dias, em caso onde a pessoa mesmo se corrompa ou escolha não viver. Bom, começando pelos corpos, os mortais planetários são seres do nível animal com potencial ascendente. As raças humanas de todos os mundos recebem a mesma ministração de Deus e seus coligados e gozam da presença do Espírito nas suas mentes, os ajustadores do pensamento. Essa etapa de existência para nós é a vida como conhecemos, a vida no planeta de origem. Após a morte carnal, esses seres com ascensão serão reconhecidos como sobreviventes adormecidos. Bom, o corpo é um organismo material físico do ser humano, um mecanismo eletroquímico vivo na natureza de origem animal, animado pela centelha divina, o sopro divino de vida. A realidade é mais facilmente compreendida e concebida pela mente humana, pois é constatável pelos 5 sentidos básicos da percepção. Mesmo seres espirituais têm forma, e essas formas espirituais são reais. A gente fala de corpo, corpo não é só corpo físico. Existem corpos moronciais, existem corpos espirituais, e são essas formas, ou seja, os seres são segmentados, né? E são isolados, são reconhecíveis, tá? Até os tipos mais elevados de personalidades espirituais têm formas, presenças de personalidades análogas em todos os sentidos aos corpos mortais de Urântia. Quase todos os seres encontrados no 7º superuniverso encontram formas. Todavia, há poucas exceções a essa regra geral. Os ajustadores de pensamento, por exemplo, são seres sem forma, tá? E ainda existem os mensageiros solitários, espíritos inspirados da Trindade, ajudantes pessoais, espírito infinito, mensageiros por gravidade. Existem outros tipos de realidade que não têm forma. O ajustador, ele só vai ter uma forma o dia que ele se fusionar
com a alma humana. Né? E aí existe uma troca interessante, porque você, no conceito do livro de Urântia, você é um corpo, uma mente, um potencial de alma e sem espírito. De verdade, a mente é emprestada para você e o espírito também. Né? E as suas decisões podem fazer com que nasça uma alma. Né? Essa alma é quase uma realidade, um corpo mononcial. Né? E na hora que existe a fusão do ajustador com isso, o ajustador ganha a personalidade e ganha um corpo. E você ganha um espírito. Então é uma troca. A mente, que é o mecanismo de pensar e perceber e sentir do ser humano, é a experiência total, consciente e inconsciente. A inteligência associada à vida emocional, que busca por meio da adoração e sabedoria alcançar um nível acima do espírito. É uma arena, eu acho que a melhor simplificação é essa, é uma arena na qual a personalidade humana vive, é autoconsciente, toma decisões, aceita ou rejeita Deus, escolhe a eternidade ou a destruição. A mente mortal, antes da morte, é autoconsciente, independente da presença do ajustador. A mente ajudante necessita apenas do padrão de energia material corresponsável para estar capacitada a funcionar. No entanto, a alma mononcial, sendo supra-ajudante, não retém a autoconscientização sem o ajustador. Aqui nós temos o organismo vivo e a mente e toda a parte bioquímica que sustenta a nossa consciência. Essa alma em evolução, contudo, possui um caráter contínuo, derivado das decisões da sua mente ajudante solidária anterior. E esse caráter transforma-se em memória ativa quando seus padrões são energizados com o retorno do ajustador, na fase da ressurreição. Embora o trabalho dos ajustadores seja espiritual, na natureza, devem eles forçosamente efetuar todo o seu trabalho com base no intelecto. A mente é o solo humano a qual o monitor espiritual deve fazer a alma mononcial evoluir, em cooperação com a personalidade residida por ele. Isso é muito importante, porque outro conceito filosófico que existe é que muitas vezes você consegue comunicação com o seu ajustador, com a sua centelha divina, até para os católicos o ajustador muitas vezes é o Espírito Santo, né? É catalogado como Espírito Santo. Algumas filosofias pensam que você consegue esse contato melhor quando você está em transe, quando você está em estado alterado de consciência, né? E no livro de Urântia é dito que a melhor comunicação com ele, você geralmente toma a partir das suas decisões conscientes. Então é uma mudança de paradigma total. De verdade, as suas decisões conscientes é que fazem com que essa comunicação melhore. Tá? A mente mortal é um sistema de intelecto temporário cedido por empréstimo aos seres humanos. Ela é domínio total do espírito. Tá? O espírito é que provê a mente. E ela não provê a mente só para os seres humanos, ela provê a mente para os animais, ela provê a mente para tudo que é tipo de realidade que pode interagir, que tem algum tipo de mente. Da forma pela qual usam essa mente, estão aceitando ou rejeitando o potencial de existência eterna. A mente é praticamente tudo que vós tendes de realidade do universo, que é submissível à vossa vontade. E a alma, o eu mononcial, irá retratar fielmente a colheita das decisões temporais que o eu mortal está fazendo. A alma é como se fosse uma contraparte sua e você vai montando ela, bem ou mal, baseado nessas interações físicas, né? E no uso da mente. De nenhum desses dois sistemas o ser humano encontra-se completamente consciente durante a sua vida mortal. Portanto, ele deve trabalhar com a mente da qual é consciente. E não é tanto o que a mente compreende, mas sim o que a mente deseja compreender que assegura a sobrevivência. Não é tanto o que a mente é e que se constitui na identificação como espírito, mas o que a mente está tentando ser. E não é tanto o fato de que o homem seja consciente de Deus que leva a ascender o universo, mas o fato de que ele aspira a Deus. Existe o circuito mental, e esse circuito mental, o que é interessante é que desde o mais básico, desde o modo como os portadores da vida fizeram a engenharia do corpo, o circuito mental, o cérebro, que tem a mente, que é uma dotação, um empréstimo do espírito,
essa mente ela recebe algumas ministrações inconscientes. Tá? Ministrações mesmo, é como se alguém estivesse dando aulinhas, tá? E essas ministrações aqui se emanam como algumas ações que a gente vê em seres. Né? E esses seres podem ser animais ou podem ser pessoas. Tá? O livro designa 7 espíritos, que eles chamam de espíritos ajudantes da mente. Esses espíritos não são pessoas, personalidades. Eles funcionam muito mais como se fossem circuitos. É como se você tivesse ligado a um circuito que te ajuda a receber certo tipo de informação, aprender com ela e manifestar ela. Desses 7 espíritos, que todos são provenientes do Espírito Infinito, tá? O Espírito Infinito é emanado no Espírito Materno do Universo Local, e o Espírito Materno do Universo Local é que tem esses circuitos, tá? Para as realidades dentro do universo. O espírito mais básico é o da intuição, que é o que dá percepção rápida, instintos, reflexos, senso de direção e outros dons autoconservantes. Existe o segundo espírito, e aí cada um deles é mais elevado, tá? Na sua atuação. Então, o espírito da compreensão, que é a coordenação do conhecimento, a associação de ideias, o raciocínio rápido, tá? É aquele que te dá aprendizado, né? A partir das experiências, você correlaciona fatos e vê que isso não é legal de fazer porque eu vou me dar mal, isso daqui é legal de fazer que eu me dou bem, né? O espírito da coragem, que é a fonte da fidelidade, a base da aquisição do caráter, a raiz intelectual e fibra moral, a bravura espiritual, tá? Aquilo que te diz isso é mais certo, né? O espírito do conhecimento, a curiosidade, tá? Também expresso na criança, né? Querendo mexer em tudo, querendo saber de tudo, né? A mãe da aventura, da descoberta, o espírito científico. O espírito do conselho, o impulso social e o dom da cooperação em espécie. Isso é uma das coisas que faz com que a gente possa ter sobrevivido como grupo, até animais, né? Que se juntam em grupos que eles percebem que é uma forma melhor para a sobrevivência, né? Até esse quinto espírito, todos eles estão manifestos também nos animais. Se você for ver, sim, dos 7 espíritos ajudantes, 5 também estão presentes no ser humano. Mas o que diferencia mesmo o ser humano são os últimos 2, que é o espírito da adoração, que é o impulso religioso, o impulso de buscar entender por quê, as razões, os propósitos, e o espírito da sabedoria, que é o coordenador de todos os outros espíritos, tá? Usa as experiências passadas e as oportunidades presentes para a conquista da totalidade, tá? É o que organiza tudo. Esses 2 é o que permitem que o ser humano seja diferente dos animais. Bom, dessa contraparte básica, você tem o corpo, você tem a mente emprestada funcionando de um modo básico em cima do corpo, né? Essa mente. A mente ela necessita do circuito material do cérebro, mas ela é alguma coisa um pouco mais alta. A gente tem isso e depois a gente tem alguma coisa que está lá em cima, tá? Que é o nosso espírito. No livro de Dante é o espírito, que é o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento é o espírito divino que reside na mente do homem. Ele ainda não é uma personalidade. E é por isso que a gente não consegue reconhecer ele, porque uma das características da personalidade é que a personalidade é aquela coisa que reconhece e é reconhecida. Então, uma personalidade reconhece a outra. Tudo que é pessoal é reconhecível. O ajustador, como uma criatura pré-pessoal, tem pré-mente e pré-vontade. Esse pré-mente e pré-vontade quer dizer que ele depende de você, tá? Para melhorar, né? Ajudar a sua mente, né? Guiar a sua vontade, né? Ele está destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, quando essa alcançar a sobrevivência da sua alma. Mas ainda não, até a fusão, ele ainda não é uma parte integral da personalidade da criatura. Não se deve considerar que os ajustadores vivam no cérebro material dos seres humanos. A gente pode pensar que ele vive aqui, né? Não é isso. Eles não são parte orgânica das criaturas físicas dos reinos. O ajustador do pensamento pode ser visualizado mais apropriadamente como residindo na mente mortal do homem, do que existindo dentro dos confins de um único órgão físico.
E o ajustador, indiretamente, sem ser reconhecido, comunica-se constantemente com seu sujeito humano, especialmente durante as experiências sublimes de contato adorador da mente com o espírito, na supraconsciência. Supraconsciência. A maioria dos médiums que vocês vão ver por aí, eles utilizam muito o subconsciente quando eles estão em fase de transe. E no livro de Dante ele divide bem isso daí. Ele fala que quando você está no subconsciente, muitas vezes você pode ser enganado, parecendo que você está com contato com alguma coisa sublime, espiritual, mas de verdade você está em contato com a sua própria realidade escondida. Tá? Uma realidade que você não é consciente, mas tudo que está lá no seu subconsciente, o conteúdo é baseado na sua própria experiência. Não tem nada de supra, além de você, tá? Então, o verdadeiro contato com algo a mais é feito dentro da supraconsciência, não do subconsciente. Bom, a missão do ajustador é representar o Pai universal, trazer a alma à existência, e a interação da mente com o ajustador, que gera uma carga potencial no meio, que é a alma, tá? E quanto mais a mente tenta seguir esse guiamento, maior essa realidade fica, a alma. Mais real ela fica. Elevar a mente e a alma aos níveis espirituais da perfeição e trabalhar com a mente humana, alimentando-a com valores espirituais. Bom, e é isso que o ajustador faz. Ele é uma origem, ele é uma realidade espiritual de perfeição divina, interagindo com a experiência e a mente dos mortais. O propósito disso é em algum momento criar uma fusão, né, do peregrino, que a gente chama, que é o mortal ascendente. Não se deve confundir a influência do ajustador com aquilo que é comumente chamado de consciência, pois não há nenhuma relação direta entre um e outro. A consciência é um fenômeno humano e uma reação puramente psíquica, não se deve desprezá-la, mas muito raramente ela é a voz de Deus para a alma, coisa que o ajustador seria se a voz pudesse ser ouvida. A consciência, corretamente, admoesta-vos a fazer o certo, mas o ajustador, além disso, esforça-se para dizer-vos aquilo que é verdadeiramente o mais certo. Isso é, se e quando formos capazes de perceber a orientação do monitor. Quando os ajustadores do pensamento residem nas mentes humanas, eles trazem consigo um modelo de carreira às vidas ideais, tais como foram determinados e pré-ordenados por eles próprios e pelos ajustadores personalizados de Divinington, os quais foram certificados pelo ajustador personalizado em Urântia. Assim, eles começam a trabalhar dentro de um plano definido e pré-determinado para o desenvolvimento intelectual e espiritual dos seus sujeitos humanos. Mas não incumbe a nenhum ser humano de ter que aceitar esse plano. Vós estáis todos sujeitos à predestinação, mas não está pré-ordenado, todavia, que devais aceitar essa predestinação divina. Tendes a plena liberdade para rejeitar qualquer parte de todo o programa de ajustadores do pensamento. Bom, daí, da interação desses dois é gerado a alma, que a alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade, que percebe a parte espiritual do homem e para sempre eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. A autoconsciência em si, por si mesma, não é a alma. As características da alma são a escolha moral, realização espiritual, a capacidade de conhecer a Deus e o impulso de ser como Ele. A consciência moral é a verdadeira autorrealização humana e constitui o fundamento da alma humana. E a alma é aquela parte do homem que representa o valor de sobrevivência potencial da experiência humana. A alma humana, quando amadurecida, enobrecida e espiritualizada, aproxima-se do status celeste, no sentido que chega bem próximo de uma entidade que está entre o material e o espiritual, entre o material e o espírito divino, que são essas realidades, né? Você tem a realidade física, o ajustador que é espiritual e a moroncial, que é o seu verdadeiro corpo. Tá? Deus também tem uma alma que está em construção. Isso está no livro de Urântia como o Ser Supremo. Tá? E o ciclo funciona mais ou menos assim. A deidade, ela tem como campo de experienciação o físico, que é o grande universo, a mente cósmica, que é a mente de todos os seres, tá? A interação com o físico, e a trindade do paraíso, que é as influências divinas dentro dessas entidades. Tá?
É a interação dessas realidades, matéria, mente e espírito, que geram um potencial de experienciação no tempo e espaço da deidade. Tá? Uma experienciação, a parte experiencial da deidade, de Deus, porque a trindade do paraíso ela é existencial. Tá? E essa carga vai para alimentar essa supra-alma da criação, que é o Ser Supremo. Tá? E quando a gente fala aqui essa mente cósmica, seria mais ou menos a mente dos governantes, dos filhos criadores, tá? dos anciões dos dias, né? De todos os seres que são governantes. Só que o ser humano tem uma interação também parecida com essa, que é um campo de crescimento experiencial, que depende também da matéria, mas aí é o corpo humano, não é o universo, o próprio corpo, dos espíritos ajudantes da mente, né? E do ajustador de pensamento, que é o espírito. Então existe uma transposição disso que acontece com a deidade experienciando, também no ser humano. Aqui a gente tem mais uma coisa que faltou, né? A personalidade. Afinal das contas, o que é a personalidade? Personalidade mortal não é corpo, nem mente, nem espírito. E também não é alma. Tá? Eu geralmente acho que a coisa mais confusa de aprender é sobre personalidade, mas a personalidade é a única realidade invariável no meio de uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados à individualidade. A personalidade é o único dom do Pai Universal que confere as energias vivas e associadas à matéria, mente e espírito e que sobrevive quando a sobrevivência da alma moroncial. A sobrevivência da identidade depende da sobrevivência da alma imortal, do status moroncial cujo valor divino é crescente. A identidade da personalidade sobrevive por meio da sobrevivência da alma e na própria alma. É uma parte integrante da alma. Personalidade, ela pode ser conferida a qualquer sistema vivo de energia que inclua a mente e o espírito. É relativamente criadora e co-criadora. Quando conferidas às criaturas materiais evolucionárias, leva o espírito a esforçar-se na mestria sobre a matéria e energia por meio da mediação da mente. Tá? A personalidade é imutável na presença da mudança. O ajustador e a personalidade são imutáveis, são de verdade as únicas realidades imutáveis. E a relação entre eles, na alma, não é nada senão a mudança de evolução contínua da pessoa. E se essa mudança cessasse, se essas mudanças cessassem, então a alma também cessaria. Tá? É como se existisse uma inércia, que justamente é dessa realidade própria sua, com um guiamento divino que gera a alma. Bom, algumas características da personalidade, elas são manifestas como autoconsciência, que consiste no discernimento intelectual da realidade, da personalidade, da capacidade de reconhecer as realidades e outras personalidades. Indica uma capacidade individualizada para a experiência dentro das realidades cósmicas. O modo que você experiencia certo fato é único seu, não necessariamente a mesma experiência serve para outra pessoa. Tá? E aí o livre-arbítrio também é uma característica da personalidade, tá? E está envolvido no livre-arbítrio, a decisão moral, sabedoria mais elevada, a escolha espiritual, discernimento da verdade, o amor altruísta, o serviço fraterno, cooperação voluntária, lealdade grupal, discernimento cósmico, apreensão dos significados do universo, a dedicação da personalidade, a devoção de fazer a vontade do Pai de todo o coração e na adoração, na busca sincera dos valores. Tá? Eu vejo mais isso, a apreensão dos significados no universo. Tá? Algumas realidades elas são transitórias, passageiras, elas não são realidades absolutas. As realidades absolutas elas só estão presentes nos valores. E é justamente a personalidade que reconhece esses valores. Quando a matéria, a mente e o espírito estão unificados pela personalidade da criatura, ficamos totalmente incapazes de predizer as decisões do livre-arbítrio de tal ser. Isso é muito importante, porque os reveladores eles dizem que o universo e algumas coisas, bastante coisas do universo,
Elas são previsíveis se você entender e reconhecer os mecanismos que são utilizados. A gente não tem muito essa capacidade, mas o próprio ser humano, as ações dos seres humanos são extremamente previsíveis para quem entende melhor o ser humano. Possivelmente eles entendem. Alguns seres humanos podem entender outros melhor. Mas o próprio universo, fatos físicos, são extremamente previsíveis. Então, aquela coisa de você predizer alguma coisa não é uma coisa necessariamente sobrenatural. Ela pode vir de um entendimento da mecânica de como funcionam certas realidades. O interessante que eles dizem aqui é que quando a mente, a matéria e o espírito estão integrados dentro da personalidade, que é a que coordena tudo isso, é como se esse ser virasse um ser, uma deidade. E você não sabe o que você esperar da deidade, porque ela é criativa em si mesma, ela toma decisões em si mesma, espontânea, e realmente nessa hora você está sendo uma parte da deidade única, uma realidade pessoal única da deidade, tá? E assim que a deidade também experiencia o universo, tá? E aqui para fechar, então o que a gente viu o ajustador do pensamento, mente, personalidade, identidade humana, corpo, a centelha divina e a alma, que é o que a gente pretende criar para a sobrevivência. Acabou.